tudo bem? Aqui é o professor Denis e hoje nós vamos fazer uma aula prática da análise de dados de mesma natureza. O que isso significa? Significa que são dados, números de um conjunto que representa a mesma coisa medida muitas vezes, seja da mesma fonte ou de fontes iguais. Então, por exemplo, eu posso ter um resistor e eu vou lá e meço a resistência dele várias vezes, com o mesmo multímetro ou com multímetros diferentes. Ou então eu posso ter uma porca e meço as dimensões dela com um paquímetro várias e várias vezes. Ou eu tenho um conjunto de muitas porcas e meço elas várias e várias vezes. É diferente, por exemplo, de se eu tivesse um resistor, por exemplo, aplicasse uma tensão e medisse a corrente. Mudasse a tensão, medisse uma outra corrente. Essas duas medidas de corrente são coisas distintas, não são da mesma natureza. Elas são duas medidas de corrente, claro, mas são em condições diferentes. Então, o que a gente está tratando aqui são conjuntos que medem a mesma coisa, tá bom? Então, o que a gente vai aprender nessa aula? A partir de um conjunto de números, calcular a média, a moda e a mediana, usando os comandos média, modo e med. Tudo em planilha eletrônica. A gente vai aprender a fazer a separação desse conjunto de dados em classes, ou seja, agrupar elas pela frequência que elas aparecem. O comando que faz isso, a gente vai aprender como é que usa, é o frequência. A gente vai aprender a usar esse comando frequência e a tabela que ele gerou de classes para criar um histograma, que é o melhor gráfico que representa esse tipo de dado, que são dados medidas da mesma coisa. E depois a gente vai aprender, além disso, enquanto a gente vai fazendo isso tudo, a gente vai aprender a operação geral de dados em planilha, por exemplo, como usar o cifrão para travar uma célula, como arrastar uma célula para copiar uma fórmula e assim por diante, ok? Então vamos lá. Bom, então aqui estão os nossos dados. É um conjunto de números, não é? Nós vamos usar eles para ilustrar todos os nossos cálculos aqui, ok? Então, aqui não importa de que natureza eles são, o que importa para a gente é que são todas medidas da mesma coisa, tudo bem? Então, muito bem. Então, os dados estão aqui, estão representados como números, tá vendo aqui? A planilha eletrônica que eu estou utilizando é o Microsoft Excel, mas você pode usar a planilha eletrônica da sua preferência, seja paga ou gratuita, tudo bem? Bom, então nosso primeiro objetivo é calcular a média, a moda e o desvio padrão. Uma coisa importante para quando você estiver lidando com planilhas eletrônicas é organizar a sua informação. Então, a minha primeira sugestão é, vamos pegar essa primeira linha e criar um cabeçalho aqui, ó. Eu vou selecionar todas elas e vou clicar nesse botão mesclar. O que ele vai fazer é juntar todas essas células numa só. E aí eu vou escrever aqui dados ou amostras. Tudo bem? Vou aumentar um pouquinho a letra. E vou criar uma caixa só externa. Ó, bordas externas. Pronto, já ficou um pouco mais bonito, um pouco mais fácil de achar o que a gente está fazendo, né? Eu vou deslocar uma célula para baixo para ficar ainda mais legal. Olha só. Então como é que eu fiz isso? Eu selecionei todo mundo, peguei na bordinha aqui e arrastei o conjunto, tá vendo? Ó, eu posso arrastar o conjunto para onde eu quiser dentro da planilha. Soltei muito bem. Então aqui estão os meus dados. Eu vou calcular esses valores de média, moda e desvio de média, moda e mediana, tudo aqui do lado, tá bom? Então, eu vou calcular aqui a média. Então, a primeira coisa que você faz é escrever o que você está fazendo, né? Então, eu vou colocar aqui média, 2 pontos. Depois eu vou criar moda. Então, moda, 2 pontos. Depois eu vou criar mediana. Mediana, 2 pontos. Se você achou que está muito pequeno, aumenta a letra, né? Tá bom? Agora eu vou usar essa célula aqui para calcular a média. Então, eu vou usar uma função do Excel. Como funciona quando você quer criar uma função no Excel? Você usa o igual, e aí o Excel já sabe que você vai fazer uma conta lá dentro dessa planilha eletrônica, não é? E aí quando você começar a escrever o nome da função, ele vai te dar a opção de autocompletar. Então vou começar a escrever média, M, só que média é com acento, então vou colocar o acento, E, me, aí apareceu ali média. Tem um monte, ó. Média, média geométrica, média A, médias não sei o que, é só o média, é o média mesmo que eu quero. Eu clico nela, ou termino de digitar tudo, tá bom? Aí aqui eu tenho que escolher sobre que intervalo. Então eu venho e seleciono todo mundo. Não vou tentar ficar adivinhando. Eu posso escrever lá de B3 até F12, mas vai parecer que eu estou brincando de batalha naval aqui. Então eu vou simplesmente selecionar todos os dados que eu quero
E aí vai aparecer bonitinho, de B3 até F12. Eu dou um Enter, não preciso fechar o parênteses que ele fecha para mim. Pronto. Calculou a média, 51,6. De novo está pequenininho, eu vou aumentar. Se você não quer ficar aumentando toda hora, já seleciona o grupo de células que você quer e diz que você quer todo mundo com letra 14. E agora ele vai fazer sozinho. Então a média desse conjunto aqui todo, que tem números pequenos, ó, 43, números grandes, 60, é 51,6. Tá bom? Uma coisa importante é que assim, ó, quando eu tiro a média, eu tenho mais informação do que cada número. Então é legal dar pelo menos mais uma casa decimal. Ó. Pronto. Então como é que eu fiz isso? Eu cliquei nesse botãozinho aqui. Ó. Aqui você tira casas decimal, que são exibidas, e aqui você põe. Então põe uma casa decimal a mais e vai ficar melhor. Tá bom? Agora a moda, o comando que faz a moda chama modo. Então modo. Ele está aqui, ó, modo. Então eu seleciono o modo e de novo escolho todo mundo aqui, tá bom? Então você lembra, né? A moda é o número que mais aparece. Ele não precisa estar no centro, não precisa estar em lugar nenhum. Então nesse conjunto aqui, aquilo que apareceu com mais frequências é o 45.4. Eu estou vendo um aqui, deve ter mais do que um, tá bom? Deve realmente ter mais do que um. Ó, já achei aqui outro, 45.4, 41.4. Se a gente procurar, a gente vai encontrar mais algum, eu tenho certeza. Bom, o último que a gente vai calcular é a mediana. Então eu ponho de novo igual, ponho lá med, abro parênteses, seleciono meu conjunto, tá bom? Então a mediana sim, ele é um número que divide o conjunto em 2, tá bom? Então deu 51.2 aqui. A mediana também tem mais informação do que o comum, então coloca mais uma casa que ajuda, tá bom? Nem que ela seja 0. A moda não, a moda é só uma amostra, ele pega aquele que apareceu mais vezes e fala, foi você que apareceu mais, tá bom? Então eu tenho a média, a moda e a mediana, entenderam? Muito bem, até aqui tranquilo. Agora vem a parte mais interessante, eu quero fazer um gráfico que representa esses números todos. Então para fazer isso, eu vou usar a função frequência. Então eu vou vir aqui e colocar assim, ó, igual f de frequência, apareceu frequência aqui, tá bom? Seleciono ela, frequência. A frequência é uma função que tem dois conjuntos de informação, tá vendo? Ó? Então, o primeiro que ele diz é a matriz de dados e outro é a matriz de bins. Ou seja, quais os intervalos em que eu quero. Eu ainda não criei esses intervalos. Então, eu não vou chamar a função frequência ainda e vou criar esses intervalos, tá bom? Então, vou chamar aqui de intervalos. Ok? A gente pode criar esse intervalo na mão, na unha, se você quiser. Você pode vir aqui e colocar 45, 46, 47 e ir criando o seu intervalo. Mas isso não parece fazer sentido numa planilha eletrônica. Então a gente vai usar uma função que vai ajudar a gente a fazer isso. Né? Vou deletar isso aqui que eu fiz e vou usar a função que chama menor. Ó, menor. Então a função menor calcula o menor número dentro de uma matriz de dados, esse daqui. Só que é o késimo menor. Eu poderia calcular o segundo, o terceiro, o quarto menor. Mas eu quero o menor mesmo. Eu quero começar do menor. Então ponho ponto e vírgula e 1. E aí ele vai achar o menor número que tem aqui e vai marcar. Ó, o menor número que tem aqui é 41.5. Então o meu primeiro intervalo vai começar de 41.5. Tá bom? Agora o que eu preciso fazer é criar um número maior. Então eu poderia de novo fazer na mão. Falar, tá bom, então eu vou somar 2. Eu vou colocar o 43.5 aqui. Mas não faz sentido fazer desse jeito, né? Então, eu vou usar uma célula aqui, que eu vou construir aqui, que eu vou chamar de tamanho do bin. Geralmente bin é o nome que a gente chama esses intervalos aqui, tá bom? Ó, eu vou mesclar essas duas para poder usar elas. E vou colocar o tamanho do bin aqui. Então, eu vou chutar agora um número, porque depois eu posso ajustar ele, tá bom? Com bastante facilidade. Vamos supor que um bin bacana para isso daqui seja 3. Tá bom? Então, o meu bin agora vai ter 3 de tamanho. E aí eu vou usar agora um cálculo do Excel para construir essa tabela a partir desse tamanho. Então eu vou dizer que o próximo ponto de intervalo vai ser igual ao anterior. Então eu clico no anterior, aí ele selecionou lá i3 mais o tamanho do bin. Ó,
Aí ele fez sozinho, 44,5. Mas se eu trocar o bin para 4, ele já foi para 45,5. Tá bom? Agora que vem o grande sacada do Excel. Eu posso pegar esse sujeito aqui e arrastar para baixo. Quando eu arrastar, ele vai trazer a fórmula junto. Mas parece que deu alguma coisa errada, né? Ó, esse primeiro, ele usou certinho o valor inicial e o bin. O segundo, e ele arrastou os dois, tá vendo? Ó, ele pegou o intervalo e pegou o bin de baixo também, porque eu andei uma célula para baixo. Então eu preciso dar um jeito, isso aqui não ficou bom. E o que eu preciso fazer aqui é travar a célula. Quem trava a célula é o cifrão. Então eu coloco um cifrão antes da letra e antes do número, e aí eu travo a célula para qualquer direção. Agora eu tenho uma célula que anda, que é a azul, é o I3, e uma célula travada, que é a I18 aqui, ó. Agora vai dar certo. Quando eu selecionar esse daqui e arrastar para baixo, ó, ele foi fazendo direitinho, ó. 44, 47, 50, 53, está somando 3 em cada um, tá vendo? E se eu mudar de 3 para 4, todo mundo muda. Tá vendo que legal? Muito bom, né? Muito bom, legal. Ó, a gente pode, só para não ficar muito perdido, pegar uma última célula aqui e pedir o maior. Porque aí eu sei até onde eu tenho que chegar, né? Ó, eu vou querer o maior número dessa matriz, não é? O primeiro maior. Ó, o maior é 65,7. Então, se eu chegar até o 69, aqui tá bom, acho que eu já tenho bins demais aqui, né? Certo? Até o 65,5 já tá quase, né? Mas para garantir que eu vou ter todo mundo, eu vou até o 69,5. Se eu mudar de bin para 3, aí eu vou precisar de um pouquinho mais, né? Pelo menos mais um. Ó, nada mal. Certo? Muito bem. Agora que eu tenho os intervalos, eu tenho a matriz de intervalos, agora eu consigo usar aquela frequência. Então, eu vou chamar aqui de frequência, para saber o que eu estou fazendo. E aí sim eu vou usar o comando, ó. Frec de frequência, tudo bem? Agora eu vou dar a matriz de dados e a matriz de intervalos, tá bom? Muito bem. Quando eu der um Enter, olha que legal que o Excel já faz, tá vendo? Ele é esperto já. Ele sabe o que eu estou fazendo e já preenche sozinho, tá vendo? Antigamente, precisava usar Ctrl Shift Enter para fazer isso, mas agora ele já faz sozinho. Se a sua versão da planilha não estiver funcionando, o que você tem que fazer é arrastar o primeiro bin para baixo, vai ficar umas contas todas esquisitas, aí você seleciona tudo e dá Ctrl, Shift e Enter. E aí ele faz isso aqui ficar desse jeito. Mas essa versão que eu estou trabalhando no Excel já faz tudo. Tá vendo? Ó, ele sempre carrega um último, ele fala assim, ó, todo mundo que eu não consegui colocar tá aqui. Mas como eu garanti, eu sei que o maior é 65,7 e cheguei até 68,5, eu peguei todos os números. Então eu não preciso desse aqui, tá bom? Então, de fato, eu consegui separar todo mundo em classes, olha que legal. Não é? Eu tenho a quantidade de números que tem em cada intervalo, tá bom? Agora vamos fazer um gráfico bonito disso daqui? Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar os dados, incluindo os cabeçalhos, porque isso já vai ajudar o Excel a fazer as legendas. Vou clicar aqui em inserir. E aí eu vou pedir para inserir um gráfico de barra, tá vendo? Não vai clicar no gráfico de estatística, porque aqui ele já vai tentar pré-processar isso aqui. A ideia desse gráfico de estatística é que ele já faça essa parte dos bins separados, mas tudo junto, no gráfico só. Mas também porque você não enxerga, perde o controle, né? Assim é melhor, do jeito que ele está fazendo. Então a gente vai selecionar um gráfico de barra. Mas quando você for passando, ele vai te dando uma prévia, mas não é nada disso que eu quero, tá vendo? Eu quero que os intervalos fiquem embaixo. Então eu vou pedir mais gráficos de coluna. Aqui sim, ó, aqui apareceu o tipo de gráfico que eu quero. Eu quero os bins embaixo, aqui, tá vendo? Na parte de baixo, e a frequência na barra. Então vou selecionar esse aqui e vou dar um OK. Ó que bacana. Tá vendo? Ficou bonito, né? Ó, certinho. Ó. Ele sabe que naquele intervalo em torno de 41,5 tem 1, né? Entre 41,5 e 44,5, vai. Entre 44,5 e 47,5 tem 3 e assim por diante. Só não está muito preciso a legenda aqui, mas vamos desconsiderar isto. No entanto, geralmente, gráfico de histograma é todo mundo junto, né? Não tem esse intervalo, esse buraco aqui da barra.
Então como é que você faz para sumir com ele? Você pede para... Você clica 2 vezes aqui nesse gráfico, nessa barrinha, e aí ele tem assim essa parte de superposição e largura do espaçamento. Se você colocar 0 de espaçamento, ele joga todo mundo. Coloca 0 de superposição também, e o gráfico já está do jeito que você quer, tá vendo? Ó? Ficou legal, mas aí é uma questão agora um pouquinho de falar, puxa vida, né? Eu queria um bin maior, menor, mas você pode ajustar o seu gráfico. Se você quiser mais intervalos, as frequências vão cair. Se você quiser menos intervalos, elas vão subir. Ó. Eu vou mudar de intervalo para 4. Ó, ficou mais bonito. Acho que esse aqui encaixa melhor, né? Tá vendo? Ó? Agora ficou certinho os dados, dá para ver bonitinho. E na hora de fazer o gráfico, eu não preciso selecionar quem está zerado, tá vendo? Eu vou vir aqui, ó, e vou tirar os dados que eu quero. O que eu fiz? Eu cliquei na área do gráfico e arrastei para fora. Né? Quando eu selecionei os dados aqui, eu arrastei para fora quem eu tinha. Tá bom? Certo? Estão achando que tá ficando bonito, né? Agora a gente pode até comparar. Ó, a média tá aqui, a moda, ó, a mediana e assim por diante. Tá bom? Bom, uma última coisa que a gente deve fazer é colocar rótulos nos eixos. A gente sempre tem que colocar rótulos nos eixos. Então vou colocar aqui título dos eixos, tá bom? Aí aqui você pode colocar quantidade, ou número, ou frequência, se quiser. Vou colocar a frequência de novo aqui. Depois eu apago mudo aquele título, frequência. E esse aqui eu vou colocar, eu não sei o que é, então vou colocar dados. Mas no caso de vocês talvez seja comprimentos, certo? Aí aqui eu vou dar um título, vou chamar de histograma. Histograma, tá bom? Então você pode fazer mais outras perfumarias nesse gráfico, mas agora ele já está bacana, certo? Não? Ele já realmente está bonito. Tudo bem? Muito bem. Se você quiser fazer isso um pouco mais preciso, você pode. Eu acho que aqui não precisa, mas o que de fato você está enxergando aqui é a quantidade de dados que está entre 41,5 e 45,5, né? E não que estão em torno de 41,5. Então, para ficar um gráfico com legendas mais precisas, o que a gente precisaria fazer aqui é trocar isso aqui pela média. Então a gente teria que calcular a média de dentro do intervalo. Ó, de novo a média servindo para alguma coisa, hein? A média entre esses dois. Certo? E aí vou arrastar para cá. Tá bom? Esses números aqui são mais realistas na hora que você enxerga o seu gráfico. Então o que eu vou fazer é mudar agora estes pontos daqui, do roxo, para esses daqui, ó. Agora sim. Agora o seu gráfico está preciso. Tá bom? Entenderam essa última etapa? Espero não ter feito rápido demais. Porque esse 7 é a contagem de números que existe entre 45,5 e 49,5. Podem olhar aqui. Entende? Quem está nesse intervalo, ele contou e jogou aqui 7. Então, na verdade, esse 7 está melhor representado por um 47,5, certo? Porque ele está lá na média, né? Entre quem... Quando você olha para esse gráfico, você já imagina que esse 47, então aqui deve ser 45,5 e aqui deve ser 49,5. Tá bom? Gostaram do nosso histograma? Então é isso, gente. Até mais e bons estudos.